Que bênção estar de volta, né? Iniciando o ano aqui com vocês. E que igreja linda Deus tem levantado aqui nesse lugar. Quero dizer que nós tivemos a oportunidade, né, de estar em igrejas, de estar em lugares, mas que a gente sente uma alegria muito grande estar de volta adorando ao Senhor junto com vocês. Gratidão por sua vida, gratidão por todos aqueles que servem, que ministram, que abençoam aqui na igreja Relevância. E, amados, eu estava considerando sobre essa ministração, porque ainda estamos no primeiro mês do ano, ainda estamos em tempo de colocarmos os fundamentos para aquilo que nós vamos viver nos próximos 12 meses daí por diante, e nós sabemos que nós estamos caminhando num tempo muito especial, onde temos visto a manifestação de Deus, trazendo novidades, trazendo direcionamento, trazendo alinhamento para as nossas vidas. Então, eu acredito que seja muito importante nós termos um coração preparado, uma atitude correta para estarmos entendendo e nos movendo naquilo que Deus está realizando nesses dias. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês como estarmos posicionados espiritualmente para o ano 2024. É importante nós alinharmos como fundamento para esse momento que nós e Deus vamos estar de mãos dadas. Você e Deus de mãos dadas, porque Deus decidiu trabalhar na terra em colaboração com o homem. Já pensou que frase tremenda? Um Deus todo-poderoso, um Deus onipresente, um Deus onipotente, um Deus onisciente, e Ele decide que vai trabalhar na terra em aliança com o homem, comigo e com você. Ele me escolheu, Ele te escolheu, independente do seu contexto familiar, independente da sua estrutura pessoal, independente dos seus desafios. Deus te escolheu e decidiu: eu vou dar a mão para o Ribamar, e eu e o Ribamar vamos fazer proeza nessa terra. E Ele começa a agir nas nossas vidas. Ele decidiu dar a mão a cada um que está aqui e dizer: juntos nós vamos realizar coisas novas nessa terra. Então eu me lembrei, a primeira vez que eu estive aqui em Curitiba, e tem situações que são muito marcantes na nossa vida, porque eu ainda sou jovem, mas eu era mais jovem do que eu sou. Era um jovem de 19 anos por aí, e eu tinha muitas dúvidas. Um período em que eu precisava definir a minha carreira, um período em que eu precisava definir situação de estudo, um período em que eu já estava definindo situação de noivado, casamento, casa, uma série de coisas. E aí surge essa chamada de Deus para Curitiba. Eu nunca tinha vindo aqui, não conhecia nada sobre essa cidade, e eu estava vindo já para assumir uma responsabilidade, e era algo diferente do dia a dia que eu vivia lá em Belo Horizonte. E eu me lembro que eu estava com muita aflição, muita dúvida no meu coração. Eu entrei no quarto, eu comecei a orar, e eu comecei a falar com Deus: Deus, agora eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê uma direção clara, que o Senhor me mostre quais são os próximos passos. E aí eu senti Deus me visitando naquele lugar, e eu tive claramente uma visão na minha mente de uma ponte. Eu estava de um lado da ponte, e o Senhor então falou comigo: Alexandre, eu posso te dar palavra,
eu posso te dar orientação, eu posso enviar o meu espírito, eu posso trazer profecias sobre a sua vida, mas eu não posso decidir por você. Para nós caminharmos juntos, você precisa atravessar essa ponte chamada fé. E quando você chegar do outro lado, eu vou estar ali te esperando e nós vamos juntos cumprir o propósito e cumprir a missão. Então, eu percebo que algo importante nesse processo de prepararmos espiritualmente o nosso coração é nós termos a clareza de que Deus não vai fazer aquilo que Ele está nos delegando para fazer, que Ele não vai ir além daqueles passos que nós demos de confiança na direção do propósito dEle. Então, para a nossa caminhada em 2024, nós precisamos ativar essa fé, que é uma capacidade de caminhar, tomando decisões e dando passos, agindo e reagindo de acordo com a palavra de Deus. É por essa palavra que nós somos sustentados. É pelos fundamentos daquilo que Deus falou e fala nas Escrituras, é que nós temos um caminho seguro para seguir. Por isso é muito importante nós confiarmos nas promessas de Deus e sabemos nos lançar em direção a essas promessas sem permitir que circunstâncias, adversidades, dúvidas, bloqueios ou até mesmo contra-ataques espirituais se tornem maiores do que a voz de Deus nas nossas vidas. Então, temos que ter esse posicionamento para mantermos essa posição em 2024. É necessário levantarmos muros e portões de proteção para a nossa vida. Eu quero trazer para você esse fundamento de muros e de portões, baseado na fé, compartilhando com você um pouquinho da experiência de Neemias. Quem foi Neemias? Neemias, ele foi um alto funcionário do governo e que orou para que ele pudesse restaurar os muros ali em volta de Jerusalém. Eram muros que estavam derrubados, eram muros que estavam destruídos. Eles reconstruíram a cidade, eles reconstruíram o templo, mas eles não conseguiram reconstruir os muros de proteção e colocar os portões. E aí era necessário elevar o nível de segurança. Era necessário elevar o nível de convicção. Era necessário elevar o nível de proteção. E eu estou dizendo para você que em 2024, Deus quer elevar o seu nível de segurança. Deus quer elevar o seu nível de convicção. Deus quer elevar a sua capacidade de cumprir o chamado dEle. Então é necessário levantar muros e fechar os portões para que você esteja seguro. Que coisa maravilhosa, porque nós vemos que Neemias, esse judeu que vivia no palácio do rei, o nome dele significa aquele que confronta. Ele é um modelo do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Por quê? Porque ele foi incomodado, ele ficou inconformado, ele entendeu que ele não poderia descansar nos prazeres do palácio, mas ele tinha uma missão de se identificar com o seu povo, de cumprir o propósito de Deus. Ele tinha que sair de dentro daquela estrutura para se lançar a edificar algo que Deus estava falando ao seu coração. E debaixo da palavra, debaixo da oração, que história linda, ele começa a orar.
E Deus move o coração do rei, e o rei dá a ele favor, o rei dá a ele o anel, dá a ele autoridade e envia para que ele pudesse trabalhar naqueles muros. E a Bíblia nos diz que um projeto que estava há 72 anos sem acabar, Neemias, debaixo dessa unção, ajuntou o povo, despertou o coração deles, e em 56 dias, ele completou uma obra que já estava durando 72 anos. Eu fico impactado com isso, queridos. Eu fico impactado porque me dá a certeza e a convicção de que o tempo e o espaço não se encontram no contar de dias, mas se encontram na sua capacidade de ouvir, obedecer e se posicionar diante das verdades que Deus está te revelando. Há um poder realizador em Deus. Há um poder de aceleramento em Deus. Eu estou muito empolgado porque eu estou sentindo que Deus está nos chamando para entrar debaixo desse poder de aceleramento, de realização, de conquista, de avanço do reino. E aquilo que talvez nós lutamos, nos esforçamos, mas ainda não conseguimos gerar, há um sobrenatural de Deus que rapidamente vai nos levar a realizar grandes coisas para a glória do Senhor. Você pode dar um aplauso de gratidão ao Senhor por essa graça maravilhosa, por esse poder maravilhoso. Não é nada que eu estou inventando, não é nada que eu estou criando, é a palavra de Deus dizendo que há um poder em Deus de realizar grandes coisas num tempo mais curto, desde que haja comprometimento, desde que haja envolvimento, desde que haja um desejo de gerar isso na nossa comunhão com Deus. Neemias 7:1 disse: uma vez que o muro foi reconstruído e foram colocadas as portas, foram nomeados os porteiros, os cantores e os ajudantes de sacerdote. Olha que coisa maravilhosa Deus está realizando. Uma vez que os muros são levantados, uma vez que os portões são colocados, então vem uma estrutura de gerar oportunidades de serviço, de gerar oportunidades de envolvimento. Quando nós temos a convicção, e quando essa convicção e a nossa vida está com os muros levantados, os portões edificados, então outros serão comissionados para realizar a obra do Senhor. Agora eu fiquei muito impactado com o que diz em Isaías 60:18. A Bíblia diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas chamarás louvor. Então, queridos, uma vida protegida, uma cidade protegida, é uma cidade que tem salvação e uma cidade que tem adoração. Então, guarde isso aí no seu coração, porque as muralhas levantadas que Neemias edificou, elas simbolizam o nosso caráter restaurado por Deus. Uma cidade sem portões e sem muralhas está desprotegidas. E a Bíblia diz que essas muralhas se chamarão muralhas de salvação. O que são muralhas de salvação? É a obra que Deus faz por nós. Fico pensando na minha própria vida, fico pensando na vida de muitas pessoas que eu conheço. Eu me lembro, nessa faixa etária, quando eu tive a minha experiência com Jesus, que muitas vezes eu chegava de noite em casa
Eu não conseguia dormir, queridos. Eu ficava com uma falta de paz no meu coração. Eu ficava debaixo de tanta condenação, pensando nas coisas que eu fazia, naquilo que não estava correto, naquilo que não me trazia paz. E eu me afligia com aquilo. Eu sei, já aconselhei, já preguei, já ministrei para várias pessoas. Eu sei que fora dessa experiência com Deus, o homem está perdido, está sem direcionamento, está sem propósito na vida, está sem paz no coração. E aí vem Jesus, a resposta de Deus para a transformação da vida do homem. E Ele nos entrega a salvação. E quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós pegamos toda aquela mochila, todo aquele peso, todo aquele fardo, e nós depositamos tudo aquilo aos pés de Cristo Jesus, e Ele então lança fora toda a carga que está sobre nós, e nos dá uma nova identidade. Somos filhos, somos perdoados, somos amados, somos recebidos, somos ungidos e somos enviados com essa nova identidade. Ele fez tudo por nós. Muralhas de salvação. Mas também nos fala de restauração dos portões, que fala da importância de nós respondermos aquilo que Ele fez por nós. Os portões nos fala daquilo que nós devemos fazer por Ele. Então, louvor, gratidão, adoração é algo que precisa existir de maneira incondicional no nosso coração. Nós somos as portas. As portas marcam novos acessos. As portas marcam novas passagens. Mais do que nunca, eu estou entendendo de porta, porque, fazendo uma comparação muito simples, lá no parque da Disney, o que você mais enfrenta é porta. Porque é porta lá para usar o brinquedo, é porta para ir no banheiro, é porta para entrar no restaurante, é porta para fazer qualquer coisa. Aquela fila e alguém está ali controlando aquela porta. Quem controla a porta pode dar passagem, pode dar acesso, pode possibilitar avanço. E o Senhor nos coloca como os portões desse muro. E nesses portões, com o nosso louvor, com a nossa gratidão, com a nossa adoração, nós vamos apresentar a todos aqueles que estão na fila de espera quem é o Rei da Glória, quem é o Senhor de toda a terra. As pessoas olharão para nós e elas verão a nossa gratidão, o nosso testemunho, a nossa adoração, e elas vão querer entrar por esses portões para ter acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E aí há uma responsabilidade nossa de estarmos conectados com o Espírito Santo, sensíveis ao mover de Deus em todo o tempo das nossas vidas, porque nós fomos criados para estarmos conectados com Deus. Eu me lembro de uma ilustração que dizia o seguinte: no coração do homem tem um vazio. Dentro desse vazio, não adianta ele querer substituir esse vazio por qualquer outra coisa. Viagem não vai preencher, dinheiro não vai preencher, casamento não vai preencher, relacionamento de um modo geral não vai preencher, estudo não vai preencher, capacidade não vai preencher. Existe um lugar no coração do homem que a única coisa que pode torná-lo preenchido é se ele
colocar a presença de Jesus no centro da sua vida. Porque aí, a partir dessa presença de Jesus, recebida, honrada, reconhecida, então ele começa a equilibrar a sua vida. E aí todas as coisas ao redor vão sendo estabelecidas. Então o livro de Hebreus capítulo 5 diz o seguinte: mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, queridos, eu quero te dizer, há uma unção na sua vida. E o Espírito Santo vai te ajudar a escolher aquilo que te aproxima de Deus. Eu me lembro, num dia de um aconselhamento, em que eu estava passando um momento de desafio, e eu precisava de algumas definições, eu estava compartilhando, me parece que com a Gisele, e aí falei com ela, mas tem essa possibilidade, mas tem aquela outra possibilidade, e tem aquela outra possibilidade. Ela falou: olha, irmão, vamos fazer o seguinte, escolhe aquilo que mais te aproxima do coração de Deus. Porque se você optar nas suas escolhas por aquilo que te aproxima do coração de Deus, você está fazendo a melhor opção. Então, amados, eu quero te encorajar em 2024. Muitas possibilidades vão surgir. Muitos momentos de decisão vão surgir, muitas expectativas vão surgir. O que você vai fazer? Você vai usar essa capacidade de discernimento que Deus te deu para escolher aquilo que te aproxima do coração de Deus. As nossas escolhas em 2024 precisam ser escolhas que vão nos aproximar do coração de Deus, que vão selar essa nossa comunhão de caminhar ao lado dele. E aí, a palavra de Deus segue nos ensinando. Em Salmo 115:16 declara: os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Deus as entregou aos filhos dos homens. Gente, eu fico impressionado com a quantidade de pessoa que entra em crise e que paralisa. E realmente assim as pessoas se sentem muito inseguras, muito incapazes de administrar a sua vida, de administrar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. E eu já vi tantas histórias de pessoas que a palavra está ali, o direcionamento está ali, Deus já te comissionou para você realizar algo, e você está parado esperando que alguém venha te dar aquela direção. É como aquele homem que estava em cima do telhado de uma casa, veio uma inundação muito forte, ele começou a orar: meu Deus, me dá livramento, me dá livramento. Aí vem o cara do bombeiro, né, passa lá com o barco: vamos. Não estou esperando que Deus vai me dar livramento. Aí vem o vizinho, passa: vamos, não estou esperando que Deus vai me dar livramento. E por fim, vem uma onda maior e leva aquela pessoa, morre, ela chega lá no céu, vai falar com Deus: Deus, puxa, precisava tanto que o Senhor tivesse me dado livramento, agora eu estou aqui. Aí Deus fala com ele: meu filho, eu enviei todo tipo de circunstância para dizer para você: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. Então eu quero que em 2024 o seu posicionamento mude. Aquilo que o Senhor já te entregou, aquilo que o Senhor já te falou, aquilo que já foi liberado como palavra de Deus na sua vida, você precisa começar a dar passos nessa direção. Você precisa começar a se mover nessa direção. Você precisa entender
que no plano de Deus nessa terra, Ele não vai fazer aquilo que Ele nos mandou realizar. Ele nos comissionou para a fertilidade, Ele nos comissionou para a multiplicação, Ele nos comissionou para operarmos uma transformação em toda a terra. Precisamos de uma relação de cooperação com o Espírito Santo. Jesus disse: toda autoridade me foi dada. Isso significa que há alguém que não tem autoridade e que vai tentar ocupar um lugar que não tem direito na nossa vida. E é exatamente isso que acontece. O diabo, o nosso inimigo, ele vive nos flechando, ele vive lançando setas, ele vive querendo nos travar e dizer que nós não vamos conseguir, que nós não vamos fazer, que nós não vamos realizar. Mas existe uma palavra maior. Uma palavra de quem tem não só poder, mas tem autoridade. E nessa palavra de um Jesus que tem poder e tem autoridade, Ele vai anular as setas do inimigo contra a nossa vida. E nós vamos romper em fé para avançarmos no nome de Jesus. Amanhã nós vamos ter a primeira live do ano 2024 de consagração. Vai estar comigo a doutora Poliana. Ela é cardiologista, ela vai nos falar um pouco sobre a questão de cuidados com a saúde. Nós vamos estar orando pela nossa saúde durante o ano. Mas eu vi um depoimento muito interessante dela. Ela conta lá no Instagram dela que mesmo morando lá em João Pessoa, ela tinha um trauma. Ela não conseguia entrar na água. Ela tinha uma dificuldade enorme de dominar aquela situação e causava pânico e muito medo. E ela começou a orar: Deus, não faz sentido. O Senhor é o Deus de toda a terra. O Senhor me criou para me relacionar também com o mar. Então eu vou entrar numa escola de natação. Eu vou me preparar e eu vou lutar até eu aprender a surfar. E ela então fez a aula de natação, se preparou, comprou equipamento, mas no dia que ela chegou lá na frente do mar, aquelas ondas, aquele marzão, ela olhava para a onda, olhava para a prancha, olhava para ela, e ela falava: Deus, é grande demais, eu não vou conseguir. Aí de repente chegou o irmão dela. Chegou o irmão dela e falou com ela: o que você está esperando aí? Ah, eu não sei se eu vou, se eu não vou. Vem, eu seguro a prancha e você vai surfar. E ela falou que aquela voz de confirmação trouxe uma ousadia para ela. E ela então entrou no mar, subiu na prancha. O irmão dela ficou esperando a onda certa, e quando a onda veio, ele soltou a prancha e ela surfou. Pegou autoridade, está gostando, está surfando, venceu, rompeu. Isso eu estou falando sobre a prática de um lazer. Mas ela falou assim: quantas pessoas estão presas por uma palavra maldita, por um trauma, por uma barreira, por uma experiência ruim que teve, e achando que a sua vida será definida por aquela experiência ruim. Eu quero te dizer que você serve a um Deus que te ama. Você serve a um Deus que tem propósito para a sua vida. Você serve a um Deus que é maravilhoso. Você serve a um Pai que tem o melhor para você. Ele tem para você uma palavra. Avance, conquiste, se disponha. Eu serei contigo, eu vou te ajudar, eu vou te tomar pela mão. Eu vou te ajudar quando passares pelas águas, quando passares pelo rio. Eu serei contigo. Então 2024 nós vamos nos posicionar dessa forma. Não vamos deixar que nem o inimigo, nem vozes estranhas, nem vozes contrárias nos impeçam de cumprir o nosso propósito nessa terra. Sabe por quê? Apocalipse 1:18 diz: eis que eu sou o que vivo e fui morto. Mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, disse Jesus, e tenho
a chave da morte e do inferno. O poder sobre toda a vida e toda a morte não está na mão do diabo, não está na mão dos julgadores, não está na mão das circunstâncias, está na mão do Senhor Jesus. E Ele é poderoso para nos abençoar. E Ele quer que possamos levantar ao nosso redor as nossas muralhas e colocarmos os portões, valorizando a salvação, aquilo que o Senhor já te entregou, a transformação que Ele já realizou na sua vida. Só você e Deus sabe de onde Deus te tirou. Só você e Deus é capaz de dizer a obra maravilhosa que Ele já tem realizado na sua vida. Só você e Deus podem dar testemunho do nível de cura, de libertação, de transformação, de graça que Ele tem feito na sua vida. E eu sei que todos que caminham com Jesus caminham para uma vida melhor. Porém, você precisa valorizar essa salvação e devolver essa salvação a Ele com atitudes de louvor. A Bíblia diz que há uma cidade em Apocalipse, e essa cidade tem 12 portões. Em cada portão, uma pedra preciosa. Nós estamos entrando no primeiro de 12 meses do ano. E nós queremos profetizar. Para cada mês desse ano, haverá avanço na sua vida. Para cada mês desse ano, haverá aprendizado na sua vida. Para cada mês desse ano, haverá rompimento da sua vida. Porque você estará firmado nos muros de salvação. E você estará gerando louvor e adoração ao Rei dos Reis. O que nos transmite essa ideia de um portão com uma pedra preciosa é que, para se formar uma pedra preciosa, a pérola, que é formada no fundo do mar, dentro da ostra, sabe o que tem que acontecer ali? Ali está um ambiente tranquilo, a ostra está ali só com aquilo que é permitido, acesso no seu interior, e de repente, por um movimento, cai um grãozinho de areia dentro daquele lugar. E aquele grãozinho de areia é como se fosse um grãozinho de areia nos olhos. Começa a arranhar. E para não estragar todo o interior, a ostra então libera uma substância que envolve aquele grão, para que ele possa ser protegido e para que seja neutralizado os seus efeitos. E então, com o passar do tempo, aquela reação que incomodou, que trouxe desconforto, que mexeu com o interior daquela ostra, se transforma numa pedra preciosa. Então eu quero dizer para você que adorar a Deus nos momentos de adversidade tem o poder de aumentar o seu nível de proteção. Adorar a Deus nos momentos de adversidade tem o poder de atrair a manifestação de Deus para a sua vida. Então é necessário que nesse ano 2024 nós possamos ser como um capitão que navega usando o seu timão no meio do mar, no meio do vento. Ele administra, ele encontra o caminho, ele foge das rochas, ele chega até o outro lado. Assim também nós vamos ter que administrar a nossa língua. Nós vamos ter que administrar a nossa boca. Nós vamos ter que ter a capacidade de administrar as situações no nosso coração, para que a gente não venha a murmurar, para que a gente não venha a desenvolver um coração ingrato, para que a gente não se perca debaixo do mover de Deus.
Se não conseguirmos lidar com a perda, não podemos receber algo maior de Deus. Se não formos capazes de lidar com o desapontamento, com as críticas, não estaremos preparados para receber bênçãos e elogios maiores. Deus é um Pai amoroso. Ele não é inseguro. Ele deseja nos honrar. Ele deseja abrir portas de oportunidade divinas para nós. Mas nós precisamos saber lidar com a adversidade sem deixar que a murmuração, sem deixar que a reclamação, sem deixar que o nosso coração se desvie de ser um adorador. Que Deus possa derramar uma unção fresca sobre as nossas vidas nesse primeiro domingo, ou nesse segundo domingo, que é o meu primeiro domingo do ano aqui na congregação. Que o Espírito de Deus seja liberado de uma maneira poderosa sobre as nossas vidas, que possamos transformar o peso, o jugo, a dor, em orações que nos aproximem do coração de Deus e que eleve o nosso coração para estarmos na presença do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos diante de uma oportunidade divina. Nós estamos diante de um mover de Deus. Nós estamos diante de um processo onde coisas novas estão sendo feitas. E nós temos a possibilidade de depositar toda a nossa expectativa diante do Senhor. Nos rendermos sem resistência, lançarmos o nosso coração diante dele e saber que Deus vai realizar coisas novas, tremendas, extraordinárias, e nós encontraremos o nosso lugar no reino, na igreja, na obra, no coração de Deus, nessa sociedade, por dispormos o nosso coração a valorizarmos a nossa salvação e a sermos adoradores que estão nas portas, construindo pérolas, trazendo a presença de Jesus, exaltando o nome dele, adorando o nome dele e deixando que as pessoas olhem para nós e vejam o Jesus que está sendo gerado dentro do nosso coração. Fique de pé na presença do Rei Jesus.